Queridos, hoje de manhã, eu queria trazer uma palavra à igreja sobre algumas coisas que, como hoje eu tenho um tempo um pouquinho maior, pode baixar um pouquinho o retorno. Eu tenho um pouquinho de tempo maior, eu queria trazer uma palavra completa sobre algumas coisas que nós precisamos na igreja e algumas coisas que as pessoas que vêm aqui querem encontrar aqui dentro. Às vezes nós imaginamos um monte de coisas que as pessoas que vêm aqui querem encontrar. Então nós separamos aqui uma palavra nesta manhã para trazer os irmãos sobre esse aspecto. Eu vou usar um texto que eu tenho lido já algumas vezes aqui. Então nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Hoje, antes da ceia, nós vamos ter um momento da unção. No dia de ceia, nós oramos e ungimos aos irmãos que vêm ao gasofilácio trazer os seus dízimos e ofertas. Ungimos as pessoas que abençoam a igreja para que Deus prospere e dê graça. Então vamos lá. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Domingo passado eu li ele, mas vamos de novo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levando-o para a estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Meus irmãos, conta a história desse homem que estava retornando. Nos livros que nós pesquisamos, diz que ele estava voltando da igreja para casa. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, 40 quilômetros, aproximadamente. As 2 cidades estavam distantes. E Jesus está descrevendo esse retorno. E ele diz então que esse homem, provavelmente, ele quer dizer que esse homem foi adorar no templo, que foi à igreja para prestar o seu culto.
ele está descendo para voltar para sua casa, quando ele tem um encontro com ladrões que não apenas o roubaram, mas acabaram espancando aquele homem, deixando ele basicamente morto na estrada. Então Jesus disse que vem também da igreja um sacerdote, um homem religioso, um homem apto a entender, apto a cuidar das coisas de Deus, mas quando esse homem olha o ferido, ele resolve não fazer nada por ele. Ele não quer perder tempo e ir até lá para ajudar. Pode ser complicado, pode ser comprometedor. Então ele, que trabalha na igreja, ele serve na igreja, é verdade, mas ele está muito preocupado, na verdade, com o seu relacionamento com Deus. Ele não tem tempo para cuidar das pessoas que precisam. Então passa pela situação como se ela não estivesse acontecendo. Jesus agora diz que novamente vem alguém da igreja. Agora ele é um levita e é também um servo que exerce diversas atividades na casa do Senhor, talvez não tão expressivas quanto o sacerdote, mas ele também é um religioso, alguém que canta sobre ajuda, que canta sobre o próximo, que fala sobre o próximo, que lê a importância do bem-estar coletivo, mas ele também não está preocupado em ajudar. Talvez ele esteja voltando para sua casa, apressado para encontrar a sua família, e ele faz vista grossa. Mas agora Jesus diz que o improvável passa por ali. Certo samaritano que estava viajando, e Jesus faz questão, me parece que indica com essa palavra que esse samaritano que adorava nas montanhas de Samaria, e não nas montanhas de Sião, de Jerusalém, ele está voltando de uma viagem, ele também está passando por ali. Deu para notar aquele homem ferido, ele é samaritano, o homem é um judeu, mas aquele homem está ferido, ele precisava ser cuidado. Aquele samaritano, ele rompe com todo o modelo mental. Não havia um problema entre ele e o judeu. Quem estava ali não interessa se era judeu, não interessa se é samaritano, não interessa se é gentio, não interessa se é alguém que está carecendo de cuidados. Então o samaritano olha para ele e vê que ele está à beira da morte. E ele resolve mexer no seu tempo, mexer nas suas atividades, parar a sua agenda e dar uma olhada naquele homem. Então ele cuida daquele moço, ele coloca o remédio, coloca sobre o animal, conduz a uma hospedaria e chama o hospedeiro e diz: eu vou deixar aqui um dinheiro para cobrir as despesas. Se o dinheiro que eu estou deixando não der, eu vou voltar e pagar a diferença. Porque esse homem está aqui, mas ele vai ficar bom. E quando ele ficar bom, ele vai embora. Meus irmãos, eu queria falar nesta manhã com vocês sobre aquilo que as pessoas estão procurando na igreja. E se nós estamos aptos para oferecer às pessoas o que elas estão precisando.
eu tenho orado ao Senhor, eu tenho visto a igreja crescendo, os departamentos se ajustando, cada departamento tendo vida própria. Isso é maravilhoso, porque os departamentos estão com lideranças abençoadas. Mas nós, como igreja, precisamos nos preparar para as pessoas que chegam aqui. Esta palavra, ela é tão séria na minha vida, que para não esquecer nenhum detalhe, eu anotei muita coisa aqui. E eu quero passar para os irmãos. Aqui nós temos algo muito interessante narrado no texto, independente de quem seja, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é de pele escura, de pele clara, se ela chega aqui segundo o nosso padrão, ou não seguindo o nosso padrão, se alguém é hétero ou é homo, se alguém que está aqui está bem vestido ou mal vestido, se chegou aqui fora num carro importado ou se chegou de bicicleta. Como é que nós avaliamos essas pessoas? O que essas pessoas estão procurando aqui na igreja? Eu confesso aos irmãos que até uns dias atrás, quando Deus começou a falar sobre esse assunto comigo, eu achava que cada pessoa que entrasse aqui, ela estava procurando salvação. E achavam que elas estavam buscando um encontro com Jesus. Mas eu queria lhe mostrar alguma coisa. Quando eu vejo as pessoas procurando Jesus na casa da sogra de Pedro, quando o cego de Jericó está procurando Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta: o que você quer comigo? E ele disse que eu possa enxergar. Ele não pediu salvação, ele queria cura. Ele diz ao paralítico de Cafarnaum: perdoados estão os teus pecados. Mas aquele paralítico não foi levado ali pelos 4 amigos para ter pecado perdoado. Eles foram levados ali, eles o levaram ali porque eles queriam que ele voltasse a andar. Então eu comecei a rever o que as pessoas estão procurando quando vêm até Jesus. O que na verdade elas veem em mim. O que, na verdade, essas pessoas que entram aqui veem em você, o que, na verdade, elas veem no ministério de louvor, nos ministérios da igreja, é do seu lado que ela senta aí no seu banco. E nós precisamos aprender a ouvir, nos aproximar e ser bênção na vida dessas pessoas. Como essa pessoa é recebida quando ela entra pelaquela porta? Se ela é um visitante, será que se não tiver lugar, só tiver um lugar para mim e para ela, quem é que vai ficar de pé? E eu comecei a fazer algumas perguntas: para onde nós estamos indo? O que vai acontecer amanhã? Onde nós vamos estar daqui a alguns anos? Como as coisas vão acontecer? Se estamos preparados? Essa semana eu fiz uma visita e o Rodrigo estava comigo e a pessoa começou a falar sobre quântica. Computador quântico. E começou a falar umas coisas, eu falei: Jesus, se meu avô achava que telefone celular era a besta do Apocalipse, o quântico, que não vai ter tela nenhuma, é só ligou, aparece um negócio aqui.
que isso vai acontecer? Nós estamos preparados para esse mundo? Então eu comecei a pensar e queria que vocês fossem para casa hoje pensando o que a igreja está fazendo e se preparando para esse momento. Eu separei aqui algumas coisas. Eu queria que você, se quiser anotar, se quiser guardar no coração, essa mensagem vai estar disponível depois. Uma das primeiras coisas que alguém procura numa igreja é uma boa estrutura inicialmente. As pessoas vão procurar um local que elas possam chegar em segurança. Depois elas buscam uma boa cadeira onde elas possam sentar com conforto. Se for climatizado, melhor ainda, para ficar mais à vontade. Se tiver um bom som bem definido, independente de onde ela esteja sentado, para ouvir e entender o que vai ser falado confortavelmente, ela fica melhor descobrindo. E ela descobre que naquele lugar tem espaço para ela. A igreja tem uma boa cadeira, tem um climatizador, tem um bom som. Isso parece ser um cartão de visita, mas depois elas vão olhar, vão observar a maneira como elas são recebidas. Se há celebração no ambiente quando ela chega, pessoas evitam lugares ou retornar a lugares onde elas são toleradas. E elas planejam voltar no lugar onde elas são celebradas. Quando chega um visitante, às vezes nós passamos por ele e nem o cumprimentamos. Não sabemos o nome dele. Vou tratar disso já. Se você olha para alguém, se você não conhece, porque às vezes nós não conhecemos todas as pessoas que vêm à nossa igreja e fica difícil conhecer todas. Então basta não conhecer, trate como um visitante, se aproxime da pessoa, cumprimente, dê uma boa noite, diga um seja bem-vindo, diga esta casa tem prazer em te receber, que amanhã pode ser a sua casa também. Pessoas estão buscando uma boa recepção. Pare e pense, irmão. As pessoas estão buscando um bom lugar para o seu filho. As pessoas estão buscando um bom lugar para as suas crianças. E aqui na igreja nós temos pessoas que já vieram visitar e por causa da reação dos filhos, de voltarem para casa e dizer para os pais, é aqui que eu quero ficar, os pais decidiram ficar aqui. Então as pessoas, elas estão procurando, elas não estão procurando salvação em primeiro lugar. Elas querem sentar bem na frente do pastor. Antigamente não procuravam isso, é verdade. Mas nós não estamos vivendo antigamente. Eu sou da época que na igreja não tinha ministério infantil. E como é que as mães seguravam os filhos do lado dela? Na orelha. Sentava do lado, não tinha esse negócio de pregação chata, som horrível, ninguém entendia nada. E ainda éramos alfabetizados aprendendo a divisão de sílabas. Eu já te falei que você não faça isso. A gente aprendia a dividir sílaba. Não é verdade? Bom, eu tenho a orelha um pouquinho maior, de tanto puxa. Eu não parava, misericórdia.
Por isso que eu tenho tanta paciência com os meninos que não param. Eu me vejo neles. O tempo mudou. As pessoas estão buscando conforto. Nós temos que nos preparar para oferecer uma boa estrutura, assento confortável, ar-condicionado, som, boa recepção. Espere antes de me julgar, eu terminar a mensagem. E qual é o grande problema desse tal servo que vem agora? Não interessa o que você esteja sofrendo. Se é o dia do meu amado irmão trabalhar, o problema que a gente está passando vai ter que entrar na fila. Coloque um sorriso nos lábios. Vá para o seu trabalho que você foi escalado com um sorriso. Boa noite, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua visita. Mas, pastor, isso não é hipocrisia? Não, isso é colocar o reino de Deus como prioridade. Nós sabemos que Deus vai resolver, então vamos colocar o reino de Deus como prioridade. Porque se você for trabalhar com a cara fechada, de sofrimento, eles vão pensar que morreu alguém aqui dentro e que nós estamos num velório. Meus irmãos, nós temos um bom lugar para o seu filho. Aí, depois de todas estas coisas, vem agora um bom louvor. E o louvor precisa ter unção, mas também precisa ter qualidade. Precisa ter afinação. E aí, eu quero dar aqui um conselho aos irmãos que pensam que têm o dom de louvor, de cantar. Chame um amigo que fala as coisas para a gente. E fala assim com ele. Me ouve cantando e vê se é esse o meu ministério. E ele pode te dizer, olha, o seu ministério não é esse, o seu ministério é outro. Isso vai facilitar muito para a gente. Porque prestar a Deus um culto não é qualquer coisa. A gente tem que ter qualidade. A gente precisa ter esmero naquilo que faz. Nós precisamos nos dedicar. Você não sabe o tempo que esses meninos dedicam. Não sabe o tempo que eles oram. Essa noite eu levantei para orar, era 3h30, tinha um irmão aqui orando e mandou um recado para mim, uma oração. Às 3h30 eu respondi para ele. Então se paga um preço muito alto. Vamos lá. Depois do louvor, tem que ter uma boa palavra. A pessoa já está bem sentadinha, o filho já está escondido lá em cima, já está tranquilo. Hã? Não, eu estou dizendo escondido assim, já não está aqui. Já não está aqui, está lá em cima, aprendendo a palavra, aprendendo as lições, aprendendo o que é servir o Senhor. Os irmãos entenderam o que eu falei sobre escondido. É não estar aqui. Aí você escutou um bom louvor, agora você vai escutar uma boa palavra. Uma coisa que as pessoas estão procurando é um bom ambiente de culto, ambiente de interação, ambiente de ouvir Deus. Mas tem uma coisa que as pessoas estão buscando que nós não temos aqui, que é um lugar para interação depois do culto. Tem pessoas que entram caladas e saem mudas. Elas não falam com ninguém, elas não cumprimentam ninguém, e nós não os cumprimentamos. Então, quando se tem uma lanchonete, ou um lugar para sentar, ou um lugar para estar junto, para comer um sanduíche, para conversar uma pipoca, um sorvetinho, as pessoas conversam umas com as outras e começam a ter amizades que nunca tiveram
E aí começa um relacionamento. É aquele lugar que a gente começa a dizer, você viu a roupa do irmão? Vamos orar por ele. Isso tudo acontece. Isso tudo é necessário no meio da igreja. Tem que ter um atendimento pastoral. Tem que dar atenção para a turma. Tem que ter as pessoas que estão precisando de ser ouvidas, precisando de compreensão, precisando de cuidados, precisando de ser ouvida de uma maneira clara. Quantas pessoas chegam ao gabinete pastoral precisando apenas que alguém ouça? Meus irmãos, em segundo lugar, tem um grupo que chega na igreja atrás de milagres. Aí as pessoas perguntam, aqui acontece milagre? E aí o irmão diz, aqui nós pregamos. E ele diz, pregar é pouco, eu quero milagre. E o irmão diz, aqui a gente canta. Ele diz, cantar é para passarinho, passarinho canta. Desenrola, eu quero saber o que vocês fazem aqui. Aqui vocês rodopiam, aqui vocês andam num pé só. Irmãos, tudo isso tem pessoas que gostam, nós não somos contra, nós entendemos que o Espírito Santo é organizado. As coisas de Deus são muito sérias. Não justifica determinados procedimentos dentro da igreja. Então nós queremos que as pessoas saibam o que é Deus, porque a Bíblia diz tudo o que é com ordem e decência. Se Deus está falando por alguém, Deus não vai usar outro. Até que aquele se cale, aí Deus pode usar outro. Meus irmãos, outras pessoas estão buscando uma igreja bem localizada. Porque as pessoas não estão buscando, primeiro lugar, localização. Elas estão buscando estrutura. Elas estão buscando ser cuidado. Cuidado para elas, cuidado para suas crianças, cuidado para os adolescentes, cuidado para os seus juniores. Ontem eu estava vendo as fotos do passeio dos adolescentes. Foi lindo. Teve pulo na lagoa, teve queda no barro, teve de tudo. E essas coisas ajustam. Então, as pessoas, quando vão a um lugar, elas estão pensando em uma estrutura de que a igreja vai cuidar delas. Salvação vem depois. Elas querem se sentir cuidadas, abraçadas. Elas querem se sentir gente, porque todos os dias elas são humilhadas, elas passam por situações sérias. Meus irmãos, milagres, localização, ajuda ao próximo, são coisas que nós pensamos, e tudo isso é verdade, mas vem em segundo lugar. Primeiro, as pessoas estão buscando estrutura e cuidado. E isso não funciona sozinho. O pastor não consegue cuidar da igreja sozinho. Não conseguem ter uma estrutura sozinho. E aí, começa a escolha para as pessoas que vão ajudar. Será que é por isso que Jesus fala que precisa oferecer pão? Mesmo que ele fosse por último, a notícia chegava de que aquele que estava passando por ali costumava fazer benefícios, costumava abençoar pessoas. Então, para onde nós estamos indo? Para que lugar nós estamos caminhando? O que é que vai acontecer com a igreja daqui a algum tempo? É isso que eu quero falar com vocês. O que eu acho que nós precisamos nos preparar
preparar como líderes para entender se estamos dentro do protocolo, se desejamos seguir, se as pessoas que estão conosco estão dentro de um perfil para caminhar conosco, porque é grande o desafio para nós, gestores de igreja. Ninguém normalmente nos pergunta por que colocamos alguém num departamento, mas o dia que nós substituímos, quem é substituído fica desconfortável. E os outros irmãos pensam que ele cometeu erros. E nada disso. Apenas ele serviu por um tempo, agora outro vai servir, e assim vai acontecendo. Meus irmãos, eu peguei algumas coisas que eu considero muito importante. Que tipo de pessoas nós, igreja, estamos procurando para caminhar conosco? Pessoas que estão chegando para ajudar no cuidado. Primeiro, a pessoa precisa cuidar bem da sua própria vida. Não faz sentido se não somos capazes de cuidar bem da nossa vida, cuidar bem das nossas emoções, querer cuidar das pessoas que estão chegando. Se nós queremos ajudar as pessoas que chegam, precisamos entender que muitas vezes você vai estar trabalhando, aí você vai dizer, não pode sentar aqui, ou passe por ali, ou esse lugar está reservado, e aquela pessoa pode não responder a você direito, ela pode estar num dia ruim, ela pode te dar uma resposta grosseira, ela pode te dar uma resposta mal criada, só que ela está visitando e chegando, e ela espera que quem está aqui é uma pessoa que já aceitou Jesus, que tem Jesus no coração, possa entender e dizer o que é que você precisa, nós vamos cuidar de você. Meus irmãos, a nossa postura tem que ser uma postura de quem quer ajudar, e não de quem quer criar caso. Nós precisamos, como líderes, estar preparados para as coisas que vão surgir durante o culto, os improvisos que precisam acontecer durante o culto. O irmão que está escalado não chegou, outro substitui com alegria, sem murmurar, sem falar. Meus irmãos, se precisar, nós precisamos repensar o nosso comportamento. Eu quero que os irmãos pensem uma coisa, igreja, todo mundo é voluntário, empresa, todo mundo cobra de uma forma muito severa, porque as pessoas estão recebendo para aquilo. Igreja é voluntariado, mas o voluntário precisa ter compromisso, precisa ter horário. Quando nós marcamos um compromisso, naquele horário, nós esperamos que naquele horário os irmãos estejam. Quando eu fui pastor nos Estados Unidos, tinha um problema sério, porque o nosso culto começava às 7h, e tinham irmãos que chegavam 7h45. E os americanos diziam para mim, eu não saber porque ele vem, igreja, não pegar culto, ele chegar na hora de ir embora. E isso está errado. Nós precisamos ter horário. Dificilmente alguém vai conseguir servir bem se essa pessoa não é capaz de gerir a sua vida. Segundo, cuidar da sua família, cuidar do seu casamento, cuidar da sua casa. Precisamos de pessoas sejam curadas.
procuramos pessoas que consigam gerenciar bem a sua vida, a sua família. Nós precisamos de pessoas que tenham responsabilidade e tenham compromisso com horário e com funções. Meus irmãos, o culto começa no horário e termina em outro. Que muitas vezes você tem a capacidade, não tem tempo. Às vezes você tem a capacidade, mas você não tem tempo. Então, não pode assumir cargos, porque nós vamos esperar de você. Às vezes a pessoa tem tempo, tem capacidade, mas está ferido. Então, quando for a hora de agir, vai agir com ferida, duro. Então, às vezes você tem tempo, tem capacidade, mas não tem testemunho. Às vezes você tem testemunho, tem tempo, mas não sabe lidar com pessoas. Briga com todo mundo, por isso que na casa não tem espelho. Porque se olhar no espelho, briga com ele mesmo. Então nós precisamos aprender a lidar uns com os outros, com amor. Pastor, o senhor está usando um culto de ceia para dizer isso? Sim. Isso aqui é orientação, eu nunca fiz isso aqui. E nós precisamos orientar a igreja, porque nós estamos começando uma nova caminhada, nós estamos começando uma nova estação, nós estamos começando a igreja a assumir uma forma, e nós precisamos estar preparados para esses cuidados. Meus irmãos, as pessoas têm vergonha de dizer, eu não posso. Mas é preferível você dizer que não pode, do que assumir o compromisso e a gente não poder contar, porque nós esperamos. Quando nós éramos pastores lá fora, quantas vezes eu e a Rosa chegamos na igreja e o banheiro estava sujo, mas sujo mesmo. E a gente lavava tudo. E quando os irmãos chegavam, já estava tudo limpo. Quantas vezes a gente já fez isso aqui? Passar pano, fazer um bocado de coisa. Mas isso não é sua função. Eu não vou esperar a pessoa que vai fazer isso. Se eu vi, eu tenho que resolver. Então, você chega na igreja, vê um irmão triste, chegue junto dele. Não espere um pastor. Chegue junto dele e fala, irmão, eu estou vendo que você está triste, eu posso orar por você? Eu posso abençoar a sua vida? Abrace, ore por ele. Acolha aquele irmão. Às vezes ele está precisando apenas de um abraço. Às vezes ele está precisando apenas de uma oração. Mas nós ficamos tão indiferentes, as pessoas sentam, levantam, vão embora, chegam e nós não sabemos o nome. Nós não sabemos o que ele está passando, nós não sabemos qual é a necessidade dele, nós não sabemos o que a igreja pode fazer por ele. Meus irmãos, se você vai caminhar com a gente, temos que entender, nós queremos que as coisas estejam levadas a sérios. Então, você vai precisar de tempo, mas vai precisar de testemunho. Tem gente que tem tempo, tem testemunho, mas não tem disponibilidade. Então, meu irmão, está na hora de nós começarmos a entender que disponibilidade é algo que nós precisamos dedicar ao Senhor. Tem pessoas que vêm de outra igreja para cá, tão ferida, ele tem tempo, ele é capaz, tem disponibilidade, mas ele está ferido e ele diz, eu não quero assumir nada, eu quero ficar escondidinho, eu quero ficar no meu canto, eu quero ficar escondido. Irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas a serem curadas, nós precisamos
ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Achar tudo isso dentro da igreja é um grande desafio para a liderança, para nós gestores. É quase que impossível nós acharmos isso. Por isso que nós estamos preocupados com a capacitação. A semana que vem, nós temos uma reunião com todos os ministros de louvor. Nós vamos passar algumas coisas. Vai ter o curso para diáconos a semana que vem, para passar informações. Então, nós queremos capacitar cada irmão que quer servir ao Senhor na igreja. Ele precisa cuidar da sua vida, cuidar da sua família. Ele precisa cuidar das suas responsabilidades, ter testemunho. Ele precisa ter condições de trabalhar em equipe, saber ouvir, saber dizer sua ideia melhor do que a minha. Então você vai estar pronto para ser capacitado. Meus irmãos, tem pessoas que se sentem desprestigiadas se nós pedirmos para ele pegar um papel no chão. O pastor está pensando que eu sou o quê? Uma vez eu fui convidado para pregar num evento, e tinha uma pessoa que também foi, mas era uma pessoa de um nome muito elevado, e ele ia receber uma oferta especial. Ele ia receber uma oferta de 50 mil reais. Eu estava no mesmo hotel que ele, e ele estava lá. Terminou o evento, nós estávamos esperando os carros para levar a gente para o aeroporto, e a igreja mandou alguns irmãos buscarem a gente. E chegou um Uno para buscar o irmão, mas ele ficou possesso. Eu entrar nesse carro? Não tem isso, não tem aquilo, eu não entro nesse carro. E aí começou a praguejar. Eu encostei nele e falei: irmão, pela oferta que você recebeu, chama um táxi do jeito que você quiser, paga o que você quiser e vai para onde você quiser. Para com isso. Ninguém é mais importante do que ninguém. Agora, as pessoas se sentem desprestigiadas se a gente disser para ele: irmão, me ajuda aqui, passa uma vassoura aqui, olha aquilo ali, eu não sou de fazer isso. Ô, irmão, larga de ser bobo. Parece que a sua autoestima está ruim, e nós precisamos orar para que você cure a sua autoestima e trabalhe de uma maneira séria, porque se nós não formos curados, você será o elo fraco da nossa corrente. As pessoas vão chegar, e quando chegar em você, a corrente vai estar fraca e vai quebrar. Nós não queremos isso. Você já ouviu falar daquelas pessoas que dizem: pastor, eu não gosto de ninguém que faça isso. Pois é, só falar que aparece alguém que faz aquilo. Parece que é Satanás que manda. E se aquela pessoa tem essa deficiência, ela precisa de ajuda. Gente que vai cruzar as portas desta igreja, elas precisam de carinho, elas precisam ser tratadas com respeito, elas precisam ser tratadas com cuidado. Elas precisam de atenção minha e sua, de todos nós. Não só os que entram, mas cada um de vocês. Todos nós precisamos de amor, de cuidado, de carinho. Não faz parte ouvir grosseria na igreja. Eu quero ir para o final. No texto que nós lemos, o homem diz o seguinte: ajuda o ferido, porque eu estou indo embora. E assim que ele ficar bom, escute bem, ele vai embora. Se você quer caminhar conosco, eu preciso que você reveja
Primeiro, a nossa função aqui não é criar dependentes. Nós vamos orar por você, nós vamos jejuar por você, nós vamos ensinar a você a palavra de Deus, mas vai ter uma hora que você precisa caminhar sozinho. Ou pelo menos ter assuntos pontuais. Dê uma olhada para isso, porque eu não quero criar uma dependência de você para com o pastor. Ah, o irmão depende de mim. Não, você depende de Deus. Você precisa criar relacionamento com Deus. Você vai ter que aprender a manter seu relacionamento com Deus. Nós não queremos criar dependentes da igreja, viciados. Esse não é a nossa função. Aqui nós precisamos aprender a preparar pessoas para viver o cristianismo. Meu irmão, você precisa conseguir entender isso. Nós trabalhamos no reino de Deus. Nós precisamos estar preparados para atendermos às demandas do reino de Deus. Precisamos de postura para isso. E isso é o que Jesus está ensinando. E ele pergunta: quem é o próximo? O próximo não é o sacerdote. O próximo não é o dirigente do louvor. O próximo é quem está sentado perto. É quem sabe da necessidade. Se levanta e vai ajudar. Meus irmãos, não espere que as pessoas, e aqui agora eu quero chamar bem a sua atenção, não espere que as pessoas da igreja, que o pastor, nunca vá te decepcionar. Vai te decepcionar. Tem dia que a gente não está legal, então a gente pode dar uma resposta que não é a melhor. Nós não podemos ter crianças na igreja que por causa de uma resposta, estou de mal, vou sair da igreja. Está comportamento desagradável. E a igreja está cheia de meninos espirituais no mundo todo. Basta não dar uma oportunidade. Nunca mais eu volto. Tinha um irmão lá na nossa igreja que ele queria cantar todo domingo 2 músicas. Ele chegava a olhar para mim. Aí eu fazia assim para ele. Ele falava. Aí o dia que eu não dava, ele ficava 2 semanas sem vir na igreja. Meu irmão, que luta. Era um bebê espiritual. Então nós temos isso. E o grande desafio, eu já cansei de ouvir pessoas dizendo, escutem isso aqui, pastor, eu não fiquei naquela igreja porque tratava as pessoas que tinham dinheiro melhor do que os outros. Beleza. Mas aqui nós não temos isso. Você entrou por aquela porta, nós somos todos iguais. Somos filhos de Deus. Estamos aqui para servir o Senhor. A nossa igreja, eu não tenho nada aqui. É tudo do Senhor. E essa igreja é uma igreja séria. Presta conta. Todos os meses, o relatório vai para Belo Horizonte. É analisado nota por nota no departamento de missões. Depois é entregue para o departamento de contabilidade. E quando há alguma dúvida, eles ligam para aqui para ter alguma explicação. Mas o trabalho tem sido feito de uma forma tão rigorosa que eles dificilmente perguntam alguma coisa, porque é feito com muito cuidado. Não se paga nada sem nota, não se compra nada sem nota, tudo aqui é feito com muito cuidado. Mas tem pessoas que pensam que eu não vou ser fiel ao Senhor no meu dízimo, porque Deus vai suprir a igreja. Deus não manda anjo para trazer dinheiro. Deus manda nós, eu e você.
A conta chega todo mês, não chega um mês sim, outro não, um mês sim, outro não. A conta chega todo mês. Todos os meses nós precisamos pagar todas as situações da igreja. E às vezes, por pessoas entenderem mal e julgar mal porque veio de um lugar desorganizado, veio de um lugar onde era tudo bagunçado, aí a gente fica passando apertos de uma forma tão grande que você não tem ideia. Eu tenho pensado, e aqui eu quero encerrar, por que as pessoas estão saindo da igreja? Esse é um grande desafio para nós. A primeira coisa que acontece quando a pessoa esfria no seu relacionamento com Deus, eu quero pedir aos irmãos que ouçam bem isso aqui, é que ela para de trabalhar na igreja. Ela para de servir ao Senhor. Ela para de ser fiel a Deus e à igreja. Ela não se prepara para vir ao culto. Sabe por quê? Porque ela está assistindo tudo quanto é pastor no YouTube. Pastor bom é aquele que é. E aí fala dos pastores, fala dos grandes homens, e tem grandes homens de Deus mesmo. Só que no dia que você está com problema, quem vai te ajudar é o pastor da igreja. É o pastor que está aqui chorando com você todo dia. Que precisa ser amado, respeitado, porque ele é gente também. É gente também. A gente tem emoções, a gente tem sentimentos. E aí, meu irmão, eu fico escutando às vezes, quando eu vejo um irmão que diz, eu quero dar um tempo. Eu falo, Deus, aquece o coração dele novamente. Ele quer dar um tempo. Ele não trabalha para mim, ele trabalha para o Senhor. O Senhor que é o dono da obra. E as pessoas, quando se esfriam, elas não se envolvem. E os dons que Deus deu para ela, os talentos que Deus deu para ela não vai usufruir da bênção que é a recompensa de Deus por você ter usado o talento que Deus te deu. Ela não vai usufruir da bênção que Deus te deu, de ter as coisas que Deus te deu, para você ser bênção na casa de Deus. Eu quero só te dizer uma coisa. Deus levanta pessoas. E quando a pessoa abre mão da sua vez, Deus levanta outro. A bênção, ela não deixa de vir, ela só muda de mãos. Porque é rejeitada. E eu quero dizer para você, tem pessoas que chegam aqui solitárias, saem solitárias, não conseguem bater papo com ninguém. Uma conversa com carinho pode evitar um problema tão grande, pode resolver um problema, pode resolver uma necessidade, pode você indicar o gabinete pastoral. Nós não vamos precisar de olhar para as pessoas como problemáticas. Não. Toda pessoa precisa entender que aqui é a casa do Senhor. Um dia me perguntaram, pastor, por que você só senta no primeiro banco? Eu falei para não me distrair. Porque se eu sento lá atrás, eu vejo tudo que os outros irmãos estão fazendo. Eu vejo o irmão de cabeça baixa olhando o celular. E aí eu falo com o irmão, não é possível. É Satanás. Veio para a igreja, mas não está. Eu vejo um irmão conversando com o outro. Eu vejo irmãos que mudam de lugar 10 vezes. Não para de ir ao banheiro, mas sem que tenha uma torneira aberta. E aí é um monte de coisas. Então nós precisamos entender que a casa do Senhor tem pessoas que precisam ir, tem problemas, mas isso é pontual.
Irmãos, tem pessoas que sentam do lado de um, e a gente está aqui pregando. Aí muda, vai para o lado, e o outro está assim, olhando para mim. E a pessoa não para. Dá vontade de dizer assim, ô santo de Israel, por favor, em nome de Jesus. Mas a gente não pode fazer isso. Então nós precisamos olhar para a casa de Deus e ter comportamento. Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é um Rotary, isso aqui não é um Lions, isso aqui não é qualquer outra coisa, isso aqui é a casa do Senhor, onde a gente vem para ser edificado, onde a gente vem para prestar culto, onde a gente vem para ser alimentado, onde a gente vem para ajudar o outro irmão, onde a gente vem para abençoar o outro irmão, onde a gente vem para exercer o ministério. Ei, Deus te escolheu para algo que Ele não escolheu outra pessoa. Deus só vai escolher outro se você se negar a fazer. Lembra quando o Senhor tocou em Isaías? Estavam eles dois. E Ele tocou em Isaías. E aí Deus faz uma perguntinha bem tranquila. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Só tinha eles dois. E Deus olha para Isaías, a quem enviarei? Quem, hein? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí? Será que Deus pode contar com você? A casa do Senhor é um lugar sério. A casa do Senhor é um lugar de gente abençoado, salvo pelo Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã para participar da ceia. A Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia não diz, não é para tomar a ceia. A Bíblia diz, examine e conserte. Examine e faça um pacto com Deus. Examine e tenha um acerto com Deus. A ceia do Senhor é para nós nos lembrarmos do sangue que foi derramado. É para nós nos lembrarmos das feridas de Jesus. A ceia do Senhor é para nós nos lembrarmos que a igreja é um lugar de gente séria, de gente que trabalha, que gente dedica tempo. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Semana passada eu recebi um documentário sobre o que está acontecendo com os pastores no mundo. O percentual de pastores doentes é tão alto que a gente se assusta. Por quê? Porque a vida pastoral é solitária. Porque as pessoas não entendem se nós fizermos algumas coisas. Então a vida pastoral é solitária. A vida pastoral não é entendida. Os pastores muitos pastores no mundo estão com problemas de coração, de pressão, de tanta coisa. Problemas que não deveriam existir. Querido, eu queria te convidar a fazer parte da igreja que compreende, da igreja que ama, da igreja que se importa com quem entra, da igreja que se importa quando alguém entrar por aquela porta e precisar de um abraço, da igreja que se importa com situações. Nós estamos com um grupo de irmãos aqui fazendo visitas. E como está sendo bênção. Todas as pessoas que chegam aqui pedindo coisa, o irmão Zé Ricardo vai lá na casa deles, para saber se a necessidade é verdadeira. Se for, a igreja vai dar. Nós não estamos dizendo a ninguém que não vamos dar. Mas já apareceu
tantas pessoas nos enganando aqui, que agora nós queremos conhecer. Teve a necessidade de ajuda. Porque eu já coloquei pessoas que chegaram aqui chorando, falando um monte de coisa. A gente deu dinheiro para viajar e eles usaram para outras coisas. Teve um que chegou aqui pedindo para viajar para não sei para onde, só faltava R$60. E eu fui à rodoviária com ele, comprei a passagem. E quando eu saí, a menina do guichê ficou me olhando. E no outro dia eu tinha que ir lá, porque Rosa ia para Valadares. Ela falou, foi o senhor que esteve aqui ontem comprando uma passagem? Falei, foi. Ela falou, ele vendeu na hora que o senhor saiu. Ele não viajou, ele trocou em droga ali. Então, por causa disso, nós estamos indo conhecer a necessidade. Nós não estamos dizendo que todos são ruins, mas nós queremos ajudar quem precisa de ajuda, com seriedade. Por isso que nós criamos comissão, pessoas para trabalhar. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos saber aonde nós estamos. Você é privilegiado por fazer parte de uma igreja séria. Uma igreja que tem todos os departamentos. Daqui uns dias, o departamento infantil vai estar promovendo aqui uma palestra sobre como tratar crianças que têm algum tipo de sendo especial. Vai vir especialistas. As irmãs aqui foram lá no centro, fizeram o curso, e agora o pessoal que deu o curso está voltando para... É Canadá ou Estados Unidos? Estados Unidos, e nós convidamos para que venha dar um curso aqui. Nós vamos convidar pessoas de outras igrejas, nosso povo, para ouvir, porque nós precisamos nos preparar para entender as crianças que precisam de amor, que precisam de ajuda, que precisam de um olhar diferente. Nós precisamos olhar para os irmãos que chegam aqui com feridas fortes, e nós precisamos de amar, precisamos de ajudar, precisamos de ter temperança no que a gente fala, precisamos de ter cuidado com o que sai aqui, porque a pessoa que está do outro lado, ela é gente, dói, fere e machuca. Então, o sacrifício já foi feito. E nós estamos aqui para nos lembrar do sacrifício de Jesus. Então, eu quero convidar você, meu irmão, a nos ajudar a ser igreja. Nos ajudar a ser uma igreja séria, abençoada. Uma igreja que caminhe sem dor, que caminhe sem frustração. Quinta-feira, os meninos foram jogar bola. Eu fui, sentei lá, fiquei olhando, fiz a oração no início para começar, fiquei lá olhando. Eu vi os meninos jogando, vi Tafarel, pastor Roberto, pegando tudo. Vi um bocado de gente aqui brincando, trabalhando. Como foi bonito, eu estava lá. Eu não venho nos cultos? Estava lá também. E começou às 10 horas da noite. Não posso não por causa do joelho. 10 horas da noite começou. Irmãos, eu vi gente, que aqui a gente não ouve uma palavra, mas gente lá falando, toca! Falei, se esse irmão glorificasse dessa maneira. Então, querido, eu queria convidar você a ser igreja. Irmãos, Deus nos colocou em Patinga. Não foi para ser mais uma igreja. Foi para abençoar essa cidade. Amém. Não é para falar mal de quem entra. É para amar, cuidar, compreender. Colocar bálsamo na ferida. Mas pastor, está errado. E quem não está? Jesus disse, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Muitas vezes nós não temos o pecado de ação, mas temos o pecado aqui. E achamos que somos melhores. Não! Igreja é lugar de amor. Igreja é lugar de compreensão. Igreja é lugar do bálsamo de Gileade. Igreja é lugar das pessoas chegarem aqui e voltarem para casa curada, abençoada. Não triste, não machucada. Vamos ficar de pé.